Hoje nós tivemos somente 2 pontos no calendário econômico, tá? Que foram mais importantes para o dia. Primeiro ponto, né, é esse daqui, que é a questão da nossa produção industrial, né? Às vezes a gente não olha os dados do Brasil por achar que vai ter pouca relevância, mas compreendendo a movimentação dos dados brasileiros, a gente pode ter um direcional do que pode acontecer com a nossa economia. Quando a gente observa esses dados de produção industrial, eles estão automaticamente atrelados a qual setor? A qual contexto macroeconômico? Respondam para mim, por favor. Quando saem dados de produção industrial aqui no Brasil, nós sabemos que atualmente a indústria está sendo prejudicada. Por que a indústria está sendo prejudicada? Por causa da taxa de juros alta. Por quê? Para tomar dinheiro está mais caro. Quando é observado que a produção industrial anual e mensal apresentaram crescimento, primeiro que não apresentou no anual, né? Manteve igual. No mensal sai de negativo para positivo. É possível observar que mesmo com a taxa de juros em patamares mais restritivos, a indústria está crescendo. E quando a indústria cresce, automaticamente isso agrega em questão de geração de riqueza. Porque a indústria ela cria produtos, maquinários, bens duráveis e assim por diante. Então esse é um ponto que ele pode trazer um certo conforto em relação à taxa de juros. Por quê? A projeção do dia 19, que é quarta-feira que vem, é da Selic subir para 14,25, para combater a inflação que vai ser divulgada amanhã. Amanhã vai ser um belo dia para operar, que vai ter CPI e IPCA. Então, turma, esse dado da produção industrial, demonstrando crescimento, ele mostra que a taxa pode subir, observar se vai ter mais restrição no setor, obviamente a longo prazo vai ter, mas que a briga pela inflação continua sendo o objetivo. Então esse que acaba sendo o ponto aí da produção industrial. Quando é observado, stop gain no dólar, tá? Me tirou com 6 pontos, stop no preço da entrada. Quando é observado os JOLTS, as ofertas de emprego lá nos Estados Unidos, primeiro ponto, né? Os JOLTS, ele é um dado divulgado antes do payroll. E essa semana ele foi divulgado pós-payroll que veio acima, né? Os JOLTS anterior era 7,508 milhões de vagas ofertadas. Vieram praticamente 220 mil vagas a mais. O que isso caracteriza? Que as falas sobre recessão do senhor Donald Trump não existe. Desde ontem, quando aquilo foi mencionado no mercado, eu falei, turma, não existe recessão nos Estados Unidos. Consequentemente, se está tendo mais oferta de emprego, vai gerar mais oportunidade da população trabalhar. Se vai gerar oportunidade da população trabalhar, o que vai acontecer? Vai ter mais geração de renda. Se vai ter mais geração de renda, obviamente pode ter mais consumo. Isso aqui força o dólar a cair? Não. Ó, quem conseguiu comprar o dólar faz a parcial no 64, 65, tá bom? Isso aqui força a cortar a taxa de juros? Não força a cortar a taxa de juros. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos a briga é pelo PCE, que é a inflação oficial. E a meta é de 2%. E tá 2,5%, salvo engano, 2,3%. Se os Estados Unidos continuar fazendo manutenção da taxa de juros, a briga pela inflação continua. E enquanto o mercado de trabalho continuar ofertando vagas, vai continuar apresentando crescimento. Então não tem motivo para uma recessão, turma. O PIB dos Estados Unidos não está negativo. O mercado de trabalho lá está gerando vaga. Então esse é um contexto bem importante economicamente. Um aluno da sala perguntou, eu vendo a notícia friamente, eu venderia o dólar, eu compraria o dólar. No momento da notícia o dólar caiu. E o dólar continua não ganhando 67, né? E ele continua negativo no dia. Então é uma movimentação lateral e hoje o dólar está em tom de realização. Então esse que acaba sendo aqui o grande ponto, né? Os Estados Unidos têm a chance de continuar fazendo manutenção de taxa de juros e é possível confirmarmos essa notícia por aqui, ó, pelo FedWatch, que é o painel
da Bolsa de Chicago, que vem com a perspectiva de taxa de juros nos Estados Unidos para a semana que vem, onde é mantido em 97% as especulações para manutenção da taxa ao invés de corte. Então não tem por que bater dólar. Então a taxa de juros nos Estados Unidos ela vai continuar pagando de 4,25 a 4,5.